Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa 21ª Marcha dos Vereadores, a maior marcha de todos os tempos. Teve um cidadão que não dormiu no hotel, acho, essa noite aí. O cartão dele ficou aqui. Imperial Plaza Hotel. Se alguém perdeu o cartão aí, dormiu fora, tá aqui, tá? Câmara Municipal de São Simão, um abraço ao pessoal. Também Coroaci, Minas Gerais. Pessoal de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. Vereadores de Milhã, Ceará. Também Dionísio Cerqueira de Santa Catarina. Coroaci, Minas Gerais. Câmara Municipal de Natividade Tocantins, Irati, Santa Catarina, cidade do Mel. Também a Câmara Municipal, essa aqui já foi. A gauchada, cadê os gaúchos aí? Vamos trazer um chimarrão pro apresentador aqui hoje ou não? Aliás, pessoal de Progresso ontem, o Rosinei trouxe um chimarrão ontem aí, né? Pessoal aí de Selba, Colorado, 15 de novembro. Paracambi, Rio de Janeiro. Brasilândia do Tocantins. Pinhalzinho, Santa Catarina. A Câmara mais unida do Brasil. É só situação. Jaú do Tocantins. Mondaí, Santa Catarina. São Sebastião da Bahia. Se eu errar algum nome aqui, você já sabe, né? É a letra. Câmara Municipal de Planuras, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Ponte Alta do Bom Jesus, Tocantins. Rancho Queimado, Santa Catarina. Penha, Santa Catarina. Dona Ema, Santa Catarina. Marechal Floriano, Espírito Santo. É, o Cezinho aí, né? Nosso amigo que está fazendo a cobertura aqui também. Esqueci teu nome. Ah? Cícero. Ah, o Cícero. Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Santa Mônica, Paraná. Deixa aí, amigo. Iporã do Oeste, Santa Catarina. Câmara de Ibiaçá, Rio Grande do Sul. Capital Gaúcha da Fé. Caibi, Santa Catarina. Tudo bem, depois a gente fala mais câmeras aí, tá? Quem é do Paraná aí? Vem uma mulher do Paraná pro palco aqui. Pode ser você de azul aí. Pode subir no palco aqui. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Te peguei agora. Vem uma mulher do Rio Grande do Sul aí. Vou botar só a mulher agora aqui. Santa Catarina. Venha com a bandeira lá. Com a bandeira do Brasil, pode vir. Mato Grosso. Venha de verde aí também. Ah, só as Bolsonaro hoje aí. Hoje nós vamos receber o Bolsonaro à tarde. E pela manhã, o presidenciável Dória. Lontra, Santa Catarina. Piauí. Tem mulher do Piauí? Rondônia. Mulher só, homem não. Macho já tem bastante no palco. Amazonas, tem alguém? Mato Grosso do Sul. Eita, fraco de mulher, hein? Podem sentar aqui as mulheres. Rio de Janeiro, tem alguma mulher? Uma vereadora do Rio. São Paulo. Acho que já tá bom, né? Tá bom assim. Tá vindo mais uma vereadora lá? Mais uma só. Deixa aqui no... MS. Acho que já completou aqui, amiga. Pode ser depois.
Não, vem junto aqui, a gente bota mais uma cadeira, pode ser. Vamos lá. Ontem eu falava aqui sobre o respeito de vocês, e a gente pede o mesmo respeito durante os palestrantes aqui, tá bom? A gente vai ter 2 presidenciáveis, certamente vocês vão querer bater foto com eles, então a gente pede organização no lado lá do painel e pede o máximo de silêncio. E também, como eu falava ontem, o respeito a cada presidenciável que aqui está. Pode ser que você não goste das ideias dele, pode ser que você não seja de outro partido, outra ideologia, mas o respeito, acima de tudo, está sendo mantido e a gente agradece a todos vocês por isso. E a gente pede hoje novamente, né? São 2 pré-candidatos aí, presidenciáveis de lados diferentes, e nós temos que respeitar tanto um como o outro. Tá bom, pessoal? Mostrar o nosso exemplo aí. Vamos lá. Nosso primeiro painel da manhã traz como tema nuances e detalhes do processo legislativo. Ele é advogado, especialista em direito público, autor dos livros O Vereador e a CPI Municipal e também o livro A Câmara Municipal de A a Z. Ele é assessor jurídico de várias câmaras municipais no Rio Grande do Norte. Pessoal do Rio Grande do Norte está aí? Pessoal de Baraúna já está aí, não? Ah, tava bom o chopp lá ontem, né? Nós somos no shopping lá, né? Deixar bem claro isso. Eu que paguei, né? Hoje é vocês. De Serra do Mel, Rio Grande do Norte, vamos receber com carinho os aplausos de vocês, Aldo Araújo. Bota 35 para apontar aqui, para passar. Vou apontar para onde? Para apontar, Rafa. Para apontar para passar. Para passar o slide. Vou apontar para onde? Cá? Ok, obrigado. Só apontar para cá. Obrigado. O senhor quer fazer do púlpito? Quer fazer daqui? Fica à vontade. Fica à vontade. Tem água aqui dentro. Bom dia, pessoal. Tudo em paz? Olha a galera aí do Rio Grande do Norte. Bom, gente. Bom dia a todos. Prazer estar aqui mais uma vez, pela segunda vez, como palestrante desse maior evento, né, do Parlamento do Brasil para os municípios, para as câmaras municipais. Então, para nós, satisfação de honra, queria agradecer ao presidente Gilson por mais um convite e, de forma especial, agradecer as caravanas de todo o Brasil, mas as caravanas, creio que pela informação que eu obtive, 80 câmaras do Rio Grande do Norte. Então, em nome do Rio Grande do Norte, queria cumprimentar todos vocês. Bom, nossa palestra fala de detalhes e de nuances do processo legislativo no dia a dia. A processualística legislativa é, obviamente, conhecida por todos vocês, na prática, no dia a dia da Câmara, de cada um, ela tem peculiaridades. Como o próprio nome do tema diz, são nuances e detalhes do processo legislativo. Um pouco da nossa apresentação. Sou advogado, jornalista, ex-conselheiro estadual da nossa querida OAB-RN, ex-presidente da Comissão de Assessoria Jurídica da nossa querida cidade de Mossoró, professor de Direito Administrativo, pós-graduando em Processo Legislativo Municipal, que já recomendo para vocês. Sou autor desses 2 livros, esses livros, que inclusive trouxe aqui alguns exemplares para sortear com vocês. Enfim, essa é a temática. Eu tenho 35 minutos, já estou vendo aqui o cronômetro reduzindo. Mas, enfim, vamos lá. Prerrogativas do vereador. A nossa Constituição de 88 trouxe várias informações inerentes diretamente ao vereador e, dentre elas, a inviolabilidade.
O vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. Quem diz isso é o artigo 29, inciso 6º da nossa Constituição Federal. Nesse tema propício, eu queria fazer um parêntese para explicar o seguinte: não devemos confundir a prerrogativa e atentar exatamente para o detalhe que diz a Constituição, que é na circunscrição do vereador. E essa circunscrição compreende exatamente o território onde o vereador é, obviamente, detentor do mandato. Tem aquele velho exemplo de que o vereador pode gozar dessa inviolabilidade, naquele exemplo que a gente sempre encontra nos livros, que é se manifestar, por exemplo, numa rádio comunitária de uma cidade vizinha, direcionando suas palavras para o seu público, a sua cidade. Há controvérsias, a gente recomenda cautela, de forma que realmente, como diz a Constituição, essa inviolabilidade é garantida desde que no território do vereador, ou seja, como a Constituição diz, na circunscrição respectiva. E aí a gente traz uma, de certa forma, uma homenagem ao presidente da UVERN, a União dos Vereadores do Rio Grande do Norte, o nosso querido presidente Edinor Melo. Funções e atribuições de um vereador. O vereador tem atribuições de legislar, fiscalizar, mas também tem de administrar e julgar. Mas como assim? Quando é que um vereador julga? Quando é que um vereador administra? Veja bem, as funções típicas são de legislar e fiscalizar. Todos sabemos, até quando somos candidatos a vereador, sabemos das funções típicas do vereador, que é fiscalizar e legislar, produzir leis. Porém, atipicamente, o vereador detém também as funções de administrar, quando preside a casa, em algumas câmaras de porte maior, inclusive quando faz parte da mesa diretora, aí tem atribuições também, e de julgar quando não é corriqueiro, é atípico, quando tem a necessidade de julgar um colega ou o prefeito nos julgamentos feitos pela Casa Legislativa. Ok? Então, para memorizar, o vereador tem as atribuições típicas de legislar e fiscalizar e atípicas de julgar e de administrar. No dia a dia da Câmara, nós nos deparamos com nomenclaturas que só vamos ter realmente o sentido delas ao longo do nosso mandato. E algumas nomenclaturas nos trazem informações importantes. A legislatura. O que é a legislatura? A legislatura é o tempo de duração do mandato. É, portanto, de 4 anos. Sessão legislativa. Não confundir com sessão ordinária ou extraordinária da Câmara. Sessão legislativa é a divisão da legislatura, que são 4 anos, em 4 períodos. Portanto, sessão legislativa é o período de 1 ano da legislatura. Essa divisória de 4 partes do mandato. Período legislativo é a divisão da sessão legislativa, que é de 1 ano, em 2 períodos ordinários. E esses períodos se subdividem como? Eu tenho, no início da legislatura, no início do ano legislativo, um período que vai normalmente
de 15 de fevereiro a 30 de junho, esse é o primeiro período legislativo ordinário, e vou ter o segundo período legislativo ordinário, que é pós-recesso. Normalmente, isso o regimento de cada Câmara pode alterar, mas normalmente o segundo período é compreendido entre 1º de agosto a 15 de dezembro, normalmente. Isso é praxe. Mas, repito, cada Câmara pode alterar esse período legislativo. Como exemplo típico disso, nós colocamos sempre nas atas, né? A ata retrata o momento da sessão, o momento que está havendo aquele evento. Então, eu trago como exemplo aí uma ata da 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da segunda sessão legislativa, da 8ª legislatura, em 27 de abril de 2022. Isso é só uma forma de retratar para vocês aquilo, ou materializar aquilo que está sendo vivenciado durante o tempo. Vamos falar um pouco de proposições. Eu trago aqui 7 espécies de proposições em que reputo serem as mais tradicionais, as mais implantadas, mais discutidas nas câmaras. Dentre elas, o projeto de lei, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, indicação, requerimento, moção e emenda à lei orgânica. E aí eu já chamo a atenção dos senhores para essa última, que é muito delicada, precisa de vários critérios para apreciação e posterior aprovação. Mas vamos nos deter um pouco em cada uma delas. O que é o projeto de lei? Projeto de lei é a ideia. Eu costumo dizer que, na campanha, todo candidato tem, no mínimo, uma ideia que é dita ao público no intuito de obtenção do voto para você poder ser vereador. Então, todo candidato tem, certamente, uma ideia que ele pretende pôr em prática através de quê? Através de um projeto de lei que ele pretende apresentar quando eleito. Ok? Então, é a ideia que ele pretende transformar em lei, em benefício, obviamente, da coletividade. Após a devida aprovação, o projeto de lei é sancionado ou promulgado e publicado, eu trago esse detalhe, grifado, para ter vigência e produzir efeitos. Para ter vigência e produzir efeitos. Então você apresenta a sua ideia em forma de projeto de lei, ela vai passar por uma tramitação grande na Câmara para talvez se transformar em lei. Então vamos memorizar. Protocola-se na Câmara, apresenta essa mesa diretora para admissibilidade ou não, de legalidade, despacha as comissões recebem os pareceres, retornam, discute, aprecia, vota, e aí, votou, aprovou. Tá ok? Não. Necessita ainda de um procedimento externo. A sanção do prefeito, ou seja, a concordância do prefeito, que, em não concordando, poderá, inclusive, vetar a sua ideia, vetar o seu projeto. E aí, recomeça-se um outro trâmite para voltar à Câmara, para manter ou derrubar o veto, para depois ser promulgado pela Câmara, caso seja derrubado o veto, para depois, sim, ser assinado e publicado. E aí eu faço ênfase a esse detalhe. A publicação, gente, é necessária e vital para a lei. Se não há publicação, não há lei vigente. Se não há publicação, não há lei vigente. Portanto, o último passo do seu projeto é
não só a aprovação, não só a sanção, mas a publicação. Sem publicação, repito, não há ato válido. Ok? A próxima proposição, e eu já dou ênfase também para esse detalhe da nomenclatura, não é preposição, mas proposição. Já é comum ouvir o vereador chamar preposição. Aí a gente estudou lá no português, né? É proposição e é simples de memorizar. Proposição do verbo propor. Se eu quero propor algo, eu vou fazer uma proposição. É espécie. Então nós temos várias espécies de proposição. Projeto de lei, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução e por aí vai. Ok? Então, para memorizar, proposição. Dentre elas, o decreto legislativo, que é de competência exclusiva da Câmara Municipal, produzindo efeitos externos. Decreto legislativo, competência exclusiva da Câmara e produz efeitos externos e não necessita de sanção do prefeito. Prerrogativa da Casa. Ok? Exemplo. Concessão de títulos e honrarias. Se eu quero conceder um título ou honraria a alguém, eu tenho que propor que espécie legislativa, normativa, decreto legislativo. Então eu vou apresentar o projeto de decreto que, em sendo aprovado, obviamente a mesa diretora o transformará em decreto. Como exemplo prático esse da concessão de títulos e honrarias. Também utilizado para sustação de atos do Poder Executivo. Está em voga, né, aí? Só para fazer uma analogia aqui, essa decisão última do Presidente da República, há quem defenda que a Casa Legislativa, o Congresso Nacional, pode editar um decreto sustando esse ato do Presidente. É controverso, no nosso entender, não, porque é prerrogativa do Presidente da República o que foi feito, está constitucional, e nesse caso a Câmara só pode editar um decreto para sustar um ato do prefeito se o ato for realmente eivado de uma nulidade. Se não for realmente prerrogativa do prefeito, a Câmara pode sim decretar a nulidade do ato do Poder Executivo. Mas aí são casos extremos. Mas que a Câmara fique ciente desse poder. A Câmara Municipal pode sim editar, aprovar um decreto da Câmara Municipal para sustar, para tornar inválido um ato ilegal do prefeito. Ok, gente? Resolução. A resolução é ato legislativo de competência da Câmara que produz efeito interno. Enquanto o decreto produz efeito externo, a resolução vai produzir efeitos internos, como a gente chama, interesse interna corporis, interesse exclusivo da Câmara Municipal. Como exemplo, eu trago, regulamenta a concessão de diárias no Legislativo, resolução. Altera o regimento. Ah, doutor, mas eu posso alterar o regimento com uma resolução? Sim, porque o regimento, em que pese ter esse nome, regimento interno, é sim uma resolução. Todo regimento é uma resolução. Ok? A observação que trago é que não necessita também de sanção do prefeito. Nem o decreto legislativo, nem a resolução. São matérias ou são proposições interna corporis que, portanto, só diz respeito à Casa Legislativa. Gente, indicação, e já adianto que vou trazer também requerimento. Se confundem muito, né? A indicação com o requerimento. O que é que a gente traz de diferente para vocês? Qual a diferença entre indicação e requerimento? A indicação é um instrumento legislativo
cuja finalidade é a de sugerir. Olha o destaque. Indicação é sugestão. Sugerir que outro órgão tome as providências sugeridas. Exemplo, indicar ao prefeito municipal o asfaltamento de rua, a restauração de prédio público, etc. Eu estou indicando, eu estou sugerindo, eu não estou requerendo. Ok? A diferença, portanto, para requerimento é que o requerimento eu vou requerer, eu vou solicitar. Na indicação eu vou sugerir. Requerimento, portanto, é o meio pelo qual o vereador utiliza-se para requerer ou solicitar a ação de determinado órgão. É também utilizado para requerer informações aos secretários municipais ou chefe do Poder Executivo. E aí, eu trago uma observação interessante, obviamente utilizada por vereador oposicionista. Destaque-se esse artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Eu posso requerer, diferentemente do meu regimento, por que não? Com base numa lei federal. Posso ou não posso? Posso. Se tem um embasamento legal para tal, eu posso, mesmo que não conste no meu regimento. Ok? E é um dispositivo de muita força. Eu posso pedir, posso propor, né, um pedido de informações previsto no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, que diz o seguinte: são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 3º, desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Então eu posso aprovar na minha Câmara um pedido de informações com base no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Por quê? Porque a força que ele tem, legislativa, é muito maior do que qualquer outra que conste do meu regimento. Porque a não resposta ensejará uma possível cassação de mandato do prefeito. Claro, para cassar é outra história, eu vou ter que ter quórum, vou ter que ter votos suficientes, é outra história. Mas que o prefeito fica passivo de ser cassado, negando a minha informação, sim, com base no Decreto-Lei 201/67. Essa é a observação que deixo para os senhores. Bom, gente, e moção? Trata-se de uma proposição muito simples, mas de muita valia. Eu sempre chamo a atenção para as câmaras que produzam mais moções, porque ela tem um significado para a população, para quem recebe a moção, de muita importância. E até o contrário também. Olha só, o que é moção? É uma forma da Câmara Municipal manifestar sua opinião, congratulando-se, protestando ou repudiando um ato ou um fato. Exemplo, o vereador Daniel, nos termos do regimento interno, apresenta ao plenário, apresente moção de congratulações ao estudante Vitor Silva por sua aprovação em concurso público. É muito simples a matéria, porém, tem uma relevância grande. Se eu aprovo uma moção de aplauso a um estudante da minha cidade, a um jovem que galgou um espaço, ele vai ficar muito feliz. E veja, essa moção, ela é do legislativo, ela não é do vereador. A autoria é do vereador, porém, a Câmara Municipal vai aprovar. E quase sempre, eu pelo menos nunca ouvi falar que um vereador votasse contra uma moção de congratulações. Não é verdade? Então aquele jovem vai receber uma moção do segundo maior poder, ou de um dos poderes, não vou dizer nem o segundo, de um dos poderes da cidade,
reconhecendo o mérito dele, aprovado por toda a Câmara Municipal. Então, é importante produzir proposições como a moção. Gente, visto aqui, eu tenho 12 minutos, visto aqui as espécies de proposições e as dicas, vamos ver rapidinho aqui um pouquinho de técnica legislativa. Muitas vezes, por que eu trouxe esse detalhe, esse ponto? Porque muitas vezes a gente é vereador, muitos, creio aqui, de primeiro mandato, e nós não temos a familiaridade no dia a dia da casa. E às vezes a gente peca por não conhecer, ou quase sempre a gente peca por falta de conhecimento. É importante você ter essa familiaridade com o seu regimento e, consequentemente, com detalhes que às vezes vêm do direito, mas às vezes vêm do próprio conhecimento legislativo. Então, o que é um artigo? Todo vereador lê proposições na casa, seja de sua autoria ou não, ele lê. Mas às vezes ele lê e não sabe sequer o que está escrito ali tecnicamente, minimamente. O que é um artigo? Artigo é uma das divisórias, digamos assim, um dos pontos divisores de uma matéria legislativa, de uma lei já pronta, enfim. Importante vocês saberem que cada artigo deve tratar de um assunto e os artigos são escritos abreviados assim, ART, e expressos em números ordinais de 1º ao 9º e em números cardinais de 10 em diante. Então, o que eu costumo dizer para você memorizar? No meu projeto que eu estou produzindo, por exemplo, se eu vou fazer um artigo, do 1 ao 9 tem a bolinha, para ser mais direto. A partir do 10 não pode ter bolinha, ok? Então, ordinal do 1º ao 9º e a partir do 10 são cardinais, ou seja, sem o uso da bolinha. Então, o artigo se escreve dessa forma, abreviado ART, do 1º ao 9º com bolinha, a partir do 10º sem bolinha. São detalhes de técnicas que é importante se conhecer para não se pecar no dia a dia da Câmara. O que é parágrafo? O parágrafo deve desdobrar assunto do artigo e o parágrafo único escreve-se extenso. O nome, se só tem um parágrafo na minha lei, então eu não vou colocar ele abreviado. Vai ser parágrafo único. Se tiver mais de um, aí sim. Parágrafo 1º, 2º e aí por diante. O inciso também é utilizado para o desdobramento dos artigos, enfim, dos dispositivos que eu estou preparando, ok? E usado dessa forma como travessão, desdobrando o artigo. Por último, eu trago aqui a alínea, e não é alinear, é alínea, ok? A alínea também tem o propósito de desdobrar os incisos e parágrafos que antecedem os artigos do meu projeto, ok? Então, as alíneas são usadas para desdobramento de inciso e escrevem-se em letras minúsculas com parêntese fechado, e não diferente. Se estiver diferente dessa forma, está tecnicamente errado o meu projeto, ok? Repito, trago isso porque nem sempre todo vereador, quer dizer, quase sempre não tem um assessor direto, né? Então, ele mesmo pode produzir. Se tiver o assessor e vier errado, a culpa é do assessor. Mas, se não, eu posso produzir também o meu projeto e eu só preciso de informações técnicas simples e práticas para desenvolver um bom projeto, tecnicamente falando também. Beleza, gente? Vamos caminhar para quórum. O que é quórum? Qual a necessidade que temos de quórum para a aprovação das matérias na casa?
na Câmara, nós temos 3 possibilidades de quórum. Quórum por maioria simples, por maioria absoluta e por maioria qualificada. Ok? Isso é muito questionado em algumas câmaras, quando determinado projeto é colocado em votação e os vereadores questionam, desde logo, qual o quórum necessário para a aprovação. Não é isso? O meu regimento tem que prever isso aí. É obrigatório. Ok? Mas, independentemente de constar, você tem que saber. É para saber. É bom saber. Então, o que é maioria simples, gente? E já mato aqui um mito. Né? Meu pai foi vereador e ele dizia que a maioria absoluta, ele dizia que era metade mais um. Esqueçam isso. Deletem essa informação. Já estou passando adiante aqui, né? Mas vamos à maioria simples. É o número de vereadores acima da metade dos presentes na sessão. Olha o destaque. 2 presentes na sessão. Se eu tenho 5 vereadores, a maioria, 3 é maioria. Porque tem um além da metade dos presentes na sessão. Simples. Ok? Maioria absoluta, aí é onde reina a maior dúvida. O que é maioria absoluta? É metade mais um? Não. E por que não? Porque isso é numérico. Não é nem jurídico nem legislativo. É numérico. Eu não posso dizer, numa Câmara de 11 vereadores, o que é matematicamente metade mais um numa Câmara de 11 vereadores? Matematicamente. 11. Matematicamente, qual é a metade de 11? 5,5. Ok? Mais um, 6,5. Então, eu nunca vou encontrar, eu vou ter que cortar um vereador ao meio para completar um outro, não existe. Então, esqueçam esse jargão antigo que diz que maioria absoluta é metade mais um. Isso não existe e a gente está provando que não existe matematicamente. Então, o que é? Maioria absoluta é o primeiro número inteiro após a metade. Primeiro número inteiro após a metade, independentemente do número de vereadores da sua Câmara. Ok? Então, primeiro número inteiro. A gente estudou matemática. 0,5 não é um número inteiro. 0,2, 0,3 é um número fracionado, não é isso? Número inteiro é 1, é 2, é 3. Então, se na Câmara de 11 eu quero a maioria absoluta, qual é esse cálculo? Qual é a metade de 11? 5,5. Qual é o primeiro número inteiro após essa metade? 6. A metade é 5,5 matematicamente. Mas o primeiro número inteiro após essa metade, que é 5,5, 6. Estou dando o exemplo de 11, mas vale para qualquer número. Então, memorizem. O que é maioria absoluta? Primeiro número inteiro após a metade. Ponto. E maioria qualificada de 2/3? Também é matemática. Vou fazer o cálculo. É simples. É o resultado matemático do número total de vereadores dividido por 3. Também é matemática. Ok? Com o detalhe que, quando der fracionado, você vai utilizar o primeiro número inteiro posterior. Mesma regra. Ok? Gente, já estamos nos caminhando para o final. Eu trago aqui regimento interno. O que é regimento interno? É o regulamento que disciplina o procedimento legislativo interno da Câmara Municipal. É a norma interna que norteia o vereador em seus atos e procedimentos. E é, portanto, ao meu ver, a Bíblia do vereador. Mais importante ainda que a própria lei orgânica. Mas a lei orgânica não está hierarquicamente acima? Sim, está. Mas para o dia a dia do vereador na Câmara, é mais importante que ele tenha conhecimento real do seu regimento, que é o que se discute normalmente, do que propriamente a lei orgânica, que raramente se usa a lei orgânica nas discussões internas do parlamento. Ok? A autoria do regimento é da mesa diretora, o tipo de proposição é projeto e resolução e é sempre promulgado pela casa. Não tem interferência do executivo. O executivo não
não promulga, não sanciona regimento. Por fim, a lei orgânica, que é o ponto principal de discussões quando da sua alteração. Nós vamos ver o seguinte, que a Constituição, ela tem, já estou falando Constituição, né? Porque é a Constituição Municipal. Nossa lei orgânica é a Constituição Municipal. Nós temos esses 6 dispositivos que você precisa se atentar para alterar a sua lei orgânica. Do contrário, ela está passível de anulação via judiciário. Eu preciso, para alterar minha lei orgânica, de no mínimo 1/3 das assinaturas dos vereadores da casa. Vereador nenhum, sozinho, pode apresentar, protocolar um pedido ou uma proposta de alteração à lei orgânica. Por quê? Porque a própria Constituição diz que tem que ter, no mínimo, 1/3 dos colegas vereadores para subscrever a sua proposta de alteração à lei orgânica. Eu tenho que ter também um interstício mínimo de 10 dias entre uma aprovação e outra, porque a lei orgânica, a Constituição também diz que tem que ser aprovada em 2 turnos. Tenho que ter, em ambos os turnos de aprovação, a aprovação de 2/3 dos membros da Casa Legislativa. E tem que ser promulgada pela mesa diretora. Ok? Então, o que é que acontece de erros nas alterações às leis orgânicas? Você aprova num turno por 2/3, no segundo não alcança aquele quórum e aí não pode ser aprovada. Você aprova hoje e quebra o interstício, já aprova na sessão seguinte em segundo turno. Está errado, porque não deu o interstício mínimo de 10 dias. Então são nuances, são detalhes e nuances que você precisa se ater para a aprovação, caso contrário, está passível de anulação a alteração. E por último, promulgada pela mesa da Câmara. Prefeito não participa de alteração de lei orgânica. Ele até pode propor, até pode enviar para a Câmara a proposta de alteração. Porém, quem promulga é a própria Câmara Municipal. Ok, gente? Cumpri aqui rigorosamente, gente, o tempo e só quero deixar 5 recadinhos, 5 dicas para vocês. 5 dicas para ser um bom vereador. Não chegue atrasado à sessão. É terrível. Você chega e você já fica perdido. Uma outra dica, não faça apartes prolongados. Isso irrita, certo? E não é bacana. Terceiro, não aparteie o presidente. O presidente é o comandante da sessão. Ele não pode ser atropelado em sua fala. Ele não pode ser aparteado. A fala do presidente é sagrada. Quando ele terminar, você até pode pedir pela ordem, mas não pode apartear o presidente. Saiba o mínimo do regimento interno. Sabendo isso, minimamente você será um bom parlamentar. Gente, muito obrigado. Prazer estar com vocês mais uma vez em Brasília.